Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos. Eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus dê a paz no seu coração. Amém? Ainda que os dias sejam muito atribulados, irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a nossa parte como igreja, que é orar, que é interceder. Amém? Mas olhe para a palavra de Deus. Amém? Filtre aquilo que chega de notícia até você, para que você não venha ficar angustiado, para que você não venha ficar desesperado. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Então guarde o seu coração na palavra de Deus. Amém? Nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Se essas mensagens têm abençoado a sua vida, se inscreva, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos. Amém? E assim creia que Deus vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. A nossa mensagem está aqui no livro de Jó, capítulo de número 42. Amém? Nós vemos aqui no livro de Jó, irmãos, nós temos a história de Jó. Jó, de um momento para outro, ele perdeu os filhos, amém? Ele perdeu os bens, perdeu a saúde dele, a esposa ainda falou contra ele. Jó ele passou por uma provação muito grande na vida dele, amém? Mas naquela situação que Jó passou, Deus ele queria se revelar a Jó. E é o que Deus quer, irmãos, na nossa vida. Amém? Quando nós passamos por dificuldades, por situações adversas, amém? Deus, ele quer se revelar a nós. Só que acontece muitas das vezes que as pessoas esquecem, irmãos, de olhar para Jesus. Elas ficam olhando para os problemas, para a situação que está acontecendo. Ao invés de ela olhar para aquele que pode acalmar a tempestade, que pode trazer bonança, prosperidade, a pessoa fica olhando só para os problemas. Amém? Então, na história de Jó, nós vemos que Jó passou por um sofrimento muito grande. É claro, irmãos, nós temos que ter o entendimento que Deus, ele sabe do nosso limite, né? Sabe aquilo que nós podemos suportar. Amém? Deus, ele conhece a nossa estrutura. Amém? Jó passou por uma situação extrema, um sofrimento muito extremo, mas que dessa passagem de Jó, dessa história de Jó, nós venhamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Amém? É claro, irmãos, muitas pessoas às vezes falam das enfermidades. Nós estamos sujeitos, irmãos, a ser acometidos por alguma enfermidade. Mas a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos libertos, nós somos curados. Amém? Então, guarde no seu coração que Deus ele quer a nossa saúde. Ele quer que o nosso corpo esteja sempre saudável. É certo que muitas situações que acontecem na nossa saúde é porque muitas das vezes nós somos negligentes com a nossa saúde. Nós não cuidamos da nossa saúde como nós deveríamos cuidar. E aí acontece que vem o que? As consequências sobre o nosso corpo. Amém? Mas aqui no livro de Jó, no capítulo de número 42, foi quando Jó se humilhou perante Deus. Amém? E Deus manifestou ali a glória dele sobre a vida de Jó, virando aquele cativeiro e restituindo em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Então aqui em Jó 42, diz assim no versículo 1: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como
meu servo Jó. Amém? Então aqui, irmãos, nós vemos aqui nessa passagem do livro de Jó, Jó, ele se humilhou ainda mais perante Deus. Amém? Ele não entendia o porquê daquela situação terrível está acontecendo na vida dele. Mas o que eu quero trazer para nós aqui hoje, irmãos, o entendimento que eu quero que você guarde no seu coração, é o que nós vemos aqui no versículo de número 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Então Jó, irmãos, ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Você vai ver isso lá no capítulo 1 do livro de Jó. Amém? Mas Jó, em toda aquela situação, o que aconteceu? Ele ouvia falar de Deus. É como eu falei no começo da mensagem, irmãos. Deus, nas dificuldades que vêm sobre a nossa vida, Ele quer se revelar a nós. Amém? E foi o que aconteceu com Jó. Depois de todo aquele sofrimento, Jó lhe disse: eu ouvia falar do Senhor Deus, mas agora os meus olhos te veem. Então o que nós precisamos, irmãos, nos momentos de dificuldade que vem na nossa vida, é olhar para a palavra de Deus, porque Deus, Ele quer se revelar a nós. Amém? Ele quer estar mais próximo de nós. Às vezes nós recebemos a mensagem de Deus porque ouvimos falar. Mas Deus, irmãos, Ele quer se revelar. Ele quer que os nossos olhos espirituais vejam a glória e a santidade dEle. Amém? Eu sei, irmãos, que às vezes é difícil para uma pessoa que está enferma, por exemplo, dependendo da enfermidade. Amém? É difícil para a pessoa até mesmo, estar ali lendo a Bíblia, orando, mas Deus, Ele quer se revelar a essa pessoa. Às vezes Deus, Ele permite que certo sofrimento venha à nossa vida, certas coisas aconteçam na nossa vida, porque Ele quer se revelar a nós. Como Ele se revelou a Jó. Jó só ouvia de falar, mas agora os olhos espirituais de Jó, os olhos dele podia contemplar a beleza e a formosura de Deus. Amém? Então você que está passando por um momento de adversidade na sua vida, Deus, Ele quer se revelar a você, mas quando você começar a entender o propósito que Deus tem nessa situação difícil que você está passando. Amém? Então Deus, irmãos, Ele quer se revelar ao homem, à humanidade. Só que o que acontece, irmãos, às vezes as pessoas elas ficam tão angustiadas com os problemas, e é o que o diabo quer trazer sobre a nossa vida, angústia, sofrimento. Ele quer que a gente fique olhando para o tamanho da tempestade, e não que nós vamos olhar para aquele que pode repreender os ventos e tempestades e trazer bonança, prosperidade sobre a nossa vida. Amém? Irmãos, foque no Senhor. Faça a sua parte como cidadão. Ore pela nação. Ore pela sua família. Ore pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas foque na palavra de Deus, porque Deus, irmãos, Ele quer se revelar a nós. Ele quer aparecer a nós. Ele quer que os nossos olhos espirituais vejam a glória e a santidade dEle. Foi o que aconteceu na vida de Jó. E aqui no versículo de número 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Irmãos, Deus, Ele não tem dificuldade nenhuma em abençoar a vida de ninguém. Ele não tem dificuldade nenhuma, irmãos. Mas Deus, Ele quer se revelar, Ele quer que os nossos olhos espirituais vejam a face dEle. Talvez você está precisando pedir para Deus pingar o colírio espiritual dEle nos teus olhos. Tirar as escamas da indignação, as escamas da ira, tirar as escamas, às vezes, da incredulidade. Essas coisas nos atrapalham, irmãos, de ver a Deus. Amém?
Então que através dessa palavra Deus venha abençoar a sua vida. Deus aqui deu uma repreensão nos amigos de Jó, porque eles não falaram de Deus aquilo que era reto, como Jó falou. E são situações que vêm sobre a nossa vida, irmãos. Às vezes as pessoas que estão de fora, elas não compreendem, a vida de uma pessoa. Às vezes vêm para julgar, vêm para falar o que não deve ser falado. Amém? Por isso que é importante você estar firmado nos caminhos do Senhor. Porque os amigos de Jó, irmãos, estavam acusando ele de ter cometido algum pecado. Por isso que aquele sofrimento tinha vindo sobre a vida dele. Era o que os amigos dele pensavam. Mas não era nada disso. Havia uma disputa ali entre Deus e Satanás, como eu falei no começo da mensagem. O diabo falou para Deus que Jó só era fiel a ele porque Deus havia o cercado de bens. Amém? Mas em toda essa situação de sofrimento, Deus ele quis se revelar a Jó. Mas por que Deus permitiu que os filhos de Jó morressem? Irmãos, a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Se você olhar a narrativa sobre os filhos de Jó, eram pessoas que só queriam viver fazendo festa, viver regaladamente. Jó vivia preocupado com a salvação dos filhos dele, mas eu creio que os próprios filhos não se preocupavam com isso. Amém? Nós temos que orar, irmãos, pela nossa família, nós temos que orar pelos nossos entes queridos, por aquelas pessoas que estão próximas a nós, mas, irmãos, a salvação ela é individual. Hoje nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Os cristãos dando um mau exemplo, fazendo aquilo que a palavra de Deus condena, aquilo que não é agradável. A salvação é individual, irmãos. Nós oramos, intercedemos, mas cada um é responsável pela sua vida espiritual. Amém? Então Jó passou por tudo isso, mas no final Deus se revelou a ele. Os olhos de Jó puderam contemplar a beleza de Deus. Amém? E é o que Deus quer fazer para nós hoje, irmãos. Deus ele quer se revelar a mim e a você. Eu sei, irmãos, como eu falei, às vezes a pessoa está passando por uma enfermidade, às vezes a pessoa está passando por um problema pessoal muito grave. A pessoa às vezes não tem força, muitas das vezes, para poder orar, ler a Bíblia. Mas, irmãos, peça a Deus. Deus ele quer se revelar a você. Amém? Como ele se revelou a Jó, como ele se revelou a Abraão, a Isaac, a Davi e tantas outros homens de Deus, mulheres de Deus que buscaram a face do Senhor, como ele se revelou a Ana. Ana, ela ansiava muito por ter um filho. Ana, enquanto ela estava lá brigando com Penina, ouvindo aquilo que Penina falava, mas no dia que Ana ela resolveu orar ao Senhor, buscar a face de Deus, Deus ouviu o clamor de Ana e concedeu que ela concebesse um filho. E esse filho foi Samuel, que foi juiz, que foi sacerdote, que foi um grande homem de Deus e que está na palavra de Deus. Amém? Então guarde no seu coração, Deus, ele quer se revelar a você. Se você puder, feche teus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro com cada irmão agora, com cada vida. Pai, em nome de Jesus, que através dessa mensagem, meu Deus, que nós venhamos olhar para Ti, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor quer se revelar aos Teus filhos. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Nos mostra aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, que essa pessoa, meu Pai, que tem passado por um período de enfermidade, ou por um problema financeiro muito grave, por um problema familiar. Meu Deus, que essa pessoa consiga olhar por cima dos problemas e ver o Deus Todo-Poderoso, meu Pai, que virou o cativeiro de Jó, que abençoou a vida de Jó. O Deus que estava o tempo todo perto de Jó, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor sabe o limite de cada pessoa, aquilo que nós podemos suportar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, dá a Tua bênção sobre cada vida. Quem está angustiado, quem está triste, sobrecarregado, Pai, que o Senhor venha trazer o alívio em cada coração. Eu oro e profetizo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.